Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 13ª sessão ordinária aos 29 dias do mês de abril de 2024, exatamente às 20 horas e 25 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda à chamada de mental dos senhores vereadores. Alderir Cláudio Vieira, Alexandre Esteves Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enzo dos Santos, Maria Helena, Esther Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. O número de presença regimental. Vamos fazer a oração do Pai Nosso da Ave Maria. Depois vamos dar início ao expediente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Ata 15 de 2024, da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por todos, arquive-se. Ata número 16 de 2024, da 4ª sessão extraordinária, realizada no dia 24 de abril de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. Indicação 030 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Esteves Silva de Andrade, ao senhor secretário para a leitura. Estou tentando falar outros aqui, não consigo. Não estava achando. Indicação 030 de 2024, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público. As justificativas para a lei que concedeu os benefícios aos servidores federais que se enquadram na condição referenciada iniciaram-se na Magna Carta do nosso país, mais precisamente no artigo 229, que assevera os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, bem como o respeito da Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias e das fundações públicas federais, bem como o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90, e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, e ainda o tema 1097 do STF. Assim, considerando os princípios constitucionais que orientam a construção de uma sociedade inclusiva e solidária, ressalta-se a importância da dignidade da pessoa humana como fundamento primordial do Estado Democrático de Direito, conforme estabelecido o artigo 1º, 3 da Constituição Federal. Nesse sentido, é imprescindível garantir as condições favoráveis aos servidores públicos municipais de rancharia, que desempenham o papel de pais, mães, tutores, curadores ou responsáveis por pessoas com deficiência ou transtorno de espectro autista, considerando a necessidade de promover igualdade de oportunidade e inclusão social, conforme preconizado no artigo 5º da Constituição Federal e reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência
É fundamental adotar medidas que favorecem a plena participação dessas pessoas na vida em sociedade. A presente indicação visa, portanto, não apenas mitigar desigualdades, mas também fomentar a integração e o respeito à diversidade, fortalecendo os laços comunitários e a coesão social. Considerando a legislação pertinente, é notório o compromisso do ordenamento jurídico brasileiro com a proteção e o amparo às pessoas com deficiência e transtorno de espectro autista, garantindo-lhes acesso a direitos fundamentais como saúde, educação e trabalho, destacando-se a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico local e judicialização do tema que vem acontecendo no município, a redução da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais de rancharia, que cuidam dessas pessoas, reflete, portanto, não apenas uma obrigação legal, mas também um gesto de empatia e solidariedade para com essas famílias. Considerando a ausência de previsão legal na legislação municipal, verifica-se a incidência do disposto no tema 1097 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de redução de carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, quanto inexistente previsão legal de tal benefício. Os servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos, no artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990, considerando o respaldo legal nos termos do artigo 98 da Lei 8.112 de 1990, que assim dispõe. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovado a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Ou também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação na forma do inciso 2 do artigo 44, considerando ainda que deve-se observar o entendimento traduzido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal diante o artigo 1º e 2º da Lei Federal número 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assim determina. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. A pessoa com transtorno de espectro autista é considerada a pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, considerando jurisprudência que reconhecem a necessidade de medidas que facilitem o cuidado e a atenção dedicada às pessoas com deficiência ou transtorno de espectro autista. Destaca-se a relevância e a pertinência do presente projeto de lei, ao garantir a redução da carga horária dos servidores públicos municipais de rancharia. Nessas circunstâncias, busca-se não apenas aliviar o ônus enfrentado por essas famílias, mas também promover um ambiente propício de desenvolvimento integral dos dependentes, valorizando o afeto, a convivência familiar e o apoio emocional. Recurso e nominado servidora pública municipal. Pretensão de redução da jornada de trabalho em 50% da carga horária, sem redução de vencimentos e sem necessidades de compensação, com pedido de tutela. Possibilidade, filha portadora de necessidades especiais, TA, transtorno e aspecto autista. Sentença de procedência e resignação da municipalidade. Aplicação analógica do artigo 98 da Lei Federal 8.112 de 90. O tema de 1097 do STF, inteligência do artigo 1º e 2º da Lei Federal número 12.764 de 2012, negado provimento ao recurso. TJSP, recurso inominado. Civil 3951-31, 2023.826.0152. Relator Fátima Cristina Rupert Mazo. Colégio Recursal, órgão julgado, 7ª turma, recursal de Fazenda Pública, Fórum de Cotia, Vara do Juizado Especial Civil e Criminal. Data do julgamento, 19/12/2023. Data do registro, 19/12/2023.
Servidor público municipal, prevenção não caracterizada, inteligência do artigo 25, parágrafo 3º da Resolução TJSP número 896/2023, redução da jornada de trabalho, cuidados com o filho diagnosticado com transtorno do aspecto autista. Tema 1097 do STF. Precedentes do TJSP. Pedido acolhido. Nos termos do tema, os efeitos do artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 90, norma que assegura a redução da carga horária a servidor que necessita acompanhar tratamento de filho, cônjuge ou de dependentes, relatórios médicos trazidos que demonstram os direitos alegados, sem qualquer elemento no processo a informá-los precedentes do TJSP, pedido procedente, sentença mantida, recurso desprovido, TJ São Paulo, recurso inominado, civil, relatora, Luiz Fernando Pinto Arcuri, Colégio Recursal, órgão julgador, 7ª turma recursal de Fazenda Pública, Fórum de São José do Rio Pardo, Juizado Especial Civil, data do julgamento 6/10/2023, data do registro 6/10/2023. Considerando a competência originária exclusiva atribuída ao prefeito municipal para propor projetos de lei que versem sobre a alteração da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, não sendo competência originária do vereador, conforme estabelecido na legislação vigente na organização administrativa do município de Rancharia, São Paulo. Ressalta-se a conformidade do presente projeto em anexo, com os princípios e normas que regem a estruturação do Poder Executivo local. Ao ser apresentado pelo prefeito municipal, o projeto da lei ganha respaldo jurídico e institucional, assegurando sua tramitação e eventual aprovação dentro dos trâmites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico municipal. Portanto, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e inclusão social, bem como na legislação vigente e na jurisprudência pátria. O modelo de projeto de lei em anexo representa um importante avanço na promoção da cidadania e na construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde o cuidado com as pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista é reconhecido como uma responsabilidade coletiva e uma expressão concreta de valores como empatia, compaixão e respeito à diversidade. Assim, indico à mesa cumprir as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciado o estudo e análise do projeto de lei anexo enviado a esta Casa de Lei para apreciação. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 25 de abril de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Oficie-se nos termos indicados. Não havendo mais matéria. Pois não. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Presidente, em relação ao projeto de lei complementar 001, que trata aí sobre os resíduos sólidos, do CIRSOP, etc., como está tendo uma grande celeuma na cidade, tem bastante gente aí inquieto com essa situação, né? Eu acho que, de fato, já tem muitas cobranças, está sendo cobrado muita coisa e já, o pessoal já está muito atribulado, tá assim, gritante a situação econômica e financeira do nosso país. Para a gente tranquilizar a nossa população, eu pediria que o senhor submetesse aí a plenário, na noite de hoje, a possibilidade da gente colocar em votação esse projeto hoje, presidente, entendeu? Para a gente já acalmar o nosso povo, entende? Por favor, submeta a plenário, a gente colocar em votação hoje esse projeto, na ordem do dia. Obrigado, Sena. Não, vereador, eu vou deixar para a semana que vem, porque tinha um pessoal que gostaria de vir, me perguntaram se já tinha passado, se é para votação. E eu falei para a população que nem ia colocar, que não tinha passado pelo relator, que é a própria vossa senhoria. E o senhor relatou agora. Eu vou deixar para ser votado semana que vem. Pois não. Eu acato a decisão do senhor, gostaria de falar para o nosso povo que tanto a maioria da Comissão de Justiça, como deixa eu ver, a maioria da Comissão de Obras também já assinou, e já fica aí que a gente acha que não temos que mais onerar o nosso povo, além do que ele já é onerado.
entendeu? Que fique claro isso daí, presidente. Muito obrigado, Sena. Vou respeitar, mas mesmo assim, não, vereador, acho que vou deixar para a semana que vem. Tinha um pessoal que gostaria de estar sentado aqui acompanhando. Tinha um pessoal. Só semana que vem vou colocar os projetos aí. Tinha 3 projetos e não tinha nenhum projeto passado pelo relator. Não tinha passado pelas comissões. Aí vou deixar para a semana que vem. Semana que vem eu tenho certeza que a população vem acompanhar. Como que gostaria de estarem aqui. E eu falei para não vir. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores. Peço ao vereador Jair e ao Tarzan que faça o sorteio. A presente sessão está suspensa por 10 minutos.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz de Genato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Oradores inscritos para fazer uso da palavra. Peço ao vereador Washington Ferreira de Souza que tome o lugar para mim fazer uso da tribuna. Com a palavra, o excelentíssimo presidente desta Câmara Municipal, vereador José Roberto de Sena. Boa noite à mesa, o qual cumprimento o vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, ADC, Gardena, Banco da Terra, Balneário, a Zona Rural, Nova Conquista e a São Pedro. Boa noite ao pessoal que nos encontra assim na galeria, Ticão e sua família, a pré-candidata Flávia, Ronaldinho, ao Zequinha, ao Augustão, aos funcionários Fernando e Valtinho, ao Marcos, meu boa noite a todos, ao Fernando, né, Fernando? E a você que nos acompanha pela internet. Mais uma vez eu não vim não preparado para fazer uso da palavra. Às vezes a gente tem que dar uma trégua, né? Tem que dar um tempinho para ver se as coisas melhoram. Mas essas indas e vinda minha, indo no balneário não, indo no almoxerifado, meu Deus do céu, que aquela oficina mecânica tá a coisa mais linda, né? O que tem de veículos quebrados da atual administração não está escrito. E para ajudar, hoje, quebrou-se a van da hemodiálise. Simples. A gente fala tanto da hemodiálise e hoje o pessoal ficou sem a van. Mas tá aí. Vão tirar a hemodiálise. Não vai ficar sem van não, mas a van da hemodiálise está quebrada. Quem vai ficar sem a van para ir para Presidente Prudente são as mães que têm filhos autistas, né? Pessoal que precisa. Por não ter essa especialização aqui em Rancharia, que mexe com criança, com jovem autista, são obrigados a pegar a estrada. Tem um pessoal que vai de manhã e um pessoal que vai à tarde. E hoje, fiquei sabendo aí pelos pais, que não vai ter, esta semana, veículo para eles irem para Presidente Prudente. Tem pessoal na Lumen, tem pessoal que vai no Recriare, tem um pessoal que vai no Reabilitar, e tem um pessoal que vai na Mãe Coruja. Vocês sabem por que eles vão para Presidente Prudente? É 60 quilômetros para ir, 60 para voltar. E a mãe, que tem afazeres dentro de casa, mas é obrigada a acompanhar seu filho. Porque aqui em Rancharia não tem. Aí ficam preocupados em atacar vereadores, né? Mais uma vez, né, Maria Helena? Ficam preocupados em superfaturar. Superfaturamento em tudo. Não tem essa obra de rancharia. Não tem essa obra de rancharia. Se não pegar a fundo, você não acha um superfaturamento. E olha que tem obra aí que fizeram, você vai lá, não aconteceu. Tem grama que plantaram aí, que foi custado caro, não vou falar o local, só para você que plantou a grama, para você que pagou a grama, ir lá refazer, tá bom? Mas podia, antes de fazer essas obras, superfaturar essas obras, pegar o dinheiro de recursos próprios e comprar uma van para mandar esse pessoal para Presidente Prudente. Ninguém vai lá porque quer não, ninguém anda 120 quilômetros e fica lá 4, 5 horas de graça não, porque gosta de ficar não, é obrigado, porque aqui em Rancharia não tem especialização. Tá? E falar
que não tem dinheiro, olha quantas obras que você vai aí, que você vê, feito com os recursos próprios. Tem obras aí que é 15 mil, gastaram 90. E eu acho que tem vereador envolvido pelo meio. Acho não, tenho certeza. Tá? E vou dizer mais uma coisa. Medo. Você não tem medo não, Sena? Ô, gente. O homem está voltando. Esse é meu medo. De não estar preparado. Só falar uma coisinha para vocês aqui. Puxando aí, para dizer que não tem dinheiro, o superávit financeiro do exercício anterior, o homem está com 30 milhões 613 mil. Tá? Dizer que não tem dinheiro, que não pode comprar uma van, tirou-se do pessoal, dos autistas, para dar ao pessoal de hemodiálise. Era para ter van de reserva. O que eu ouvi aqui, gente? As ambulâncias compradas, foi tudo na gestão, administração, foi com tudo conseguido com vereadores passados, na administração passada. Não via aqui vereador bater em prefeito, mas também não via prefeito batendo em vereador. Não sei como que as coisas andavam, acho que andavam tão certo, né? Difícil a gente estar vendo a cidade da maneira que está essa cidade. É lixo em cima de lixo, buraco em cima de buraco. Gastou-se 14 milhões de asfalto. Fez o recap com 8 milhões. 6 milhões fez de tapa-buraco. Fez de tapa-buraco aonde? De repente a gente começou a falar de tapa-buraco, soltaram fazendo uns tapa-buraco aí à torta direita. Não é os funcionários, viu? Quando eu falo aqui, não está atacando funcionário, não, que eu acompanho o serviço dos funcionários. Como eu falei aí da merenda escolar, foi na rede social falar, nossa, as cozinheiras trabalham super bem. Que dia que alguém falou que elas trabalham mal aqui? Fala para mim, que dia que alguém falou mal de alguma cozinheira, de alguma funcionária aqui? Eu acompanho o serviço lá. Sou o primeiro a falar, parabéns às cozinheiras, parabéns às serventes, aos entregadores de merenda. Agora foram e fizeram um vídeo aí, rebatendo a minha fala aqui. Eu acho que fotos e vídeos que eu tenho aqui falam muito mais alto, mas tem a hora certinha que eu vou soltar, viu? Tem umas coisinhas aqui, vai ter a hora certa da gente conversar. E mostrar que tem muito vereador envolvido nessas coisas que andam acontecendo. Não adianta o vereador vir aqui tentar rebater aqui se eu sou o primeiro, que tenho fotos. Tá? Não precisa tirar foto, não precisa ir em escola não, que tem gente lá dentro, tem mãe lá dentro. Às vezes tem funcionário revoltado com a situação. Aí vai, você vê, rapaz, a maioria dos funcionários que estão dando aí, né, indo para a rede social, estão sendo pressionados. Você vê lícito na cara deles, que é uma pressão, é medo. Todo mundo fala, ele é vingativo. E eu não sei. Antes dele ser prefeito, eu já sofri perseguição dele. Quando ele teve pretensão de ser prefeito, eu fui chamado na casa. Eu tenho pretensão de ser prefeito. Aí o tonto aqui deixou quieto. Né? Falar que ele é vingativo, vem sofrendo na pele faz tempo isso aí. Agora, só não sou covarde, viu? Só não sou covarde, ver, abraçar, dar um sorriso, ao que virar a costa, chegar o pau nele também não. Eu sou isso aqui, ó. Tá? A gente tem que dar vergonha na cara, gente. Parar de dar risada. Mostrar. Cobrar de quem é para ser cobrado. Não é dos legislativos, não. A gente não é obrigado a ir atrás de emenda dispositiva, mas a gente vai. Obrigação do seu prefeito. Obrigação de fazer do executivo. Nosso trabalho aqui é fiscalizar. Só que a gente não consegue fiscalizar, porque a gente é barrado pelos próprios companheiros de serviço. Quando é para indagar, quando é para questionar o prefeito, não passa requerimento nessa casa. Aí a gente tem que escutar aí. Vocês não fazem aqui, não faz nada o quê, gente? Vocês estão achando que está sendo fácil? Imagina só para mim, que Deus me levantou. Sem medo. Tenho medo, não. É um prefeito e mais uns 40, mais não sei quantos secretários batendo. Mentindo.
Difícil demais. Eu vou ficando por aqui, gente, revoltadíssimo com a situação dessas crianças, dessas mães dos autistas. Vão ficar sem ambulância. Gostaria que você que estivesse ouvindo aí, defendendo a atual administração, tivesse um filho com necessidades especiais. Para ver se vocês não iam lá, arrebentavam aquela prefeitura. Mas é fácil falar que está trabalhando, porque você não tem problema nenhum. Eu vou ficando por aqui, gente. Boa noite a todos. Retorna a esta presidência o vereador José Roberto de Sena. Convido o próximo orador desta noite, o vereador Jair Pacífico Júnior. Passou a palavra? Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Stephen Schwartz Reginato. Boa noite novamente, senhor presidente. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite em prol aí do nosso povo ranchariense, dando continuidade aos trabalhos dessa Casa Legislativa. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente José Roberto de Sena. Saúdo meus companheiros de plenário, os funcionários dessa casa. Saúdo a todos que nos honram com sua presença na galeria hoje. Saúdo, homenageando ao meu amigo, companheiro de partido, companheiro não, que é uma palavra, amigo de partido, o Júlio Gervasoni. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis, assim como todas as senhoras e os senhores. Seguindo com os pronunciamentos da noite, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre um infortúnio que aconteceu na nossa cidade na última semana. Nós, há pouco, inauguramos a nossa pista de skate, né, que tem o nome aí do menino do Jamaica, uma homenagem mais do que merecida. Ficou maravilhosa a pista de skate, todo mundo falando bem, assim, o pessoal já usando, tirando foto, até quem não tem a ver com skate foi lá, fotografou, para ver, né, de fato ficou muito bonito. E, pasmem vocês, já degradaram, já depredaram a pista de skate, fizeram pichações, entendeu? Complicadíssimo. Inclusive, fizeram essa barbaridade e postaram nas redes sociais. Quer dizer, um tapa na cara das autoridades, um tapa na cara da população ranchariense, inclusive da família do menino homenageado. Que absurdo que foi feito, né? Mas para tranquilizar aí a família do homenageado, que inclusive se manifestou através de WhatsApp, no grupo dos skatistas, me mandaram, né? Já estão sendo feitos os procedimentos quanto à Polícia Civil, os procedimentos investigativos, né? Para que seja de fato punida as pessoas que fizeram isso. Porque é um bem do nosso povo, né? Não tem dono, não é obviamente só da família do homenageado, mas é de todos nós. É um espaço público e a gente não pode e não deve deixar a Deus dará esse tipo de ação. Isso tem que ser apurado, né? Chegar aí nas pessoas que foram responsáveis e elas serem responsabilizadas aí pelo seu ato. Então, eu não poderia deixar de me manifestar sobre essa questão hoje, nessa tribuna. Mesma coisa foi feita, claro, guardadas as devidas proporções. Eu me recordo de um triste acontecimento que eu não sei como é que tem até que me conter para não adjetivar de forma que não condiz com essa tribuna que eu estou. A pessoa que fez uma pichação na Santinha, fizeram uma vez, se eu não me engano foi a Suacha que fizeram. Olha que absurdo um negócio desse, como que uma pessoa tem coragem? O certo era quando ele
estivesse fazendo lá, caísse a mão de um vagabundo desse, entendeu? Não sei que fim que levou, mas tomara que ele tenha sido, ele ou ela tenha sido punido, para não acontecer mais esse tipo de coisa aqui na nossa cidade. Passando pelos assuntos do dia, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre uma questão que foi motivo de debate outrora, nas sessões que antecederam a esta. Um assunto que sempre é trazido à baila aí pelo vereador Jairzinho, vereadora Helena, de vez em quando fala sobre o tema também, é a questão da nossa rodoviária. Eu lembrei dos vereadores falando, estava passando lá perto, decidi parar lá para dar uma olhada. Poxa, eu gostaria de parabenizar o pessoal que está envolvido aí com esse projeto, porque, de fato, eu não tinha ido lá ainda e não tinha posto os olhos em cima do que está sendo feito lá. E, cara, eu fiz algumas fotos, até circularam nas redes sociais algumas fotos dessa natureza. O banheiro da rodoviária está parecendo um banheiro de shopping center. Tá a coisa mais linda do mundo, entendeu? E os detalhes, a diferença entre eles não é padronizado, é uma coisa única entre um banheiro e outro. Os guichês, como está sendo feito lá, toda a parte de cima lá, cara, tá ficando sensacional. Eu convido quem ainda não viu e tiver interesse, está sempre aberto lá, o pessoal ainda está trabalhando, dá um pulinho lá, claro, não pode ir um monte de gente, que aí acaba atrapalhando os trabalhos. Mas quem quiser dar uma pescoçada e dar uma olhadinha lá, poxa, está ficando 10. Tá certo que não acabou ainda, tomara que acabe o quanto antes, e vai ficar show de bola. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pedido quanto à questão da votação do projeto da taxação lá e tal, pedido que eu fiz ainda quando o presidente estava fazendo a leitura das indicações e etc. Qual que é o pensamento aí desse vereador e talvez de alguns mais? Assim, resumindo, né, claro que nós vamos esgotar o tema na sessão da próxima semana, sessão essa que vai ser posto em votação o projeto, segundo o presidente, e o andar da carruagem aí nos trâmites comissionais. Eu acredito que o nosso povo, de fato, já está demasiadamente onerado. Então, qualquer tipo de cobrança que venha aí, tá certo que não é agora, como uns estão querendo veicular e estão querendo falar nas redes sociais, tá certo não, né? Mas é política é assim mesmo, nós estamos em ano eleitoral, qualquer oportunidade que o pessoal vê, eles vêm para cima mesmo, e essa, obviamente, que viram aí um prato cheio, né? Mas, como eu já disse, para tranquilizar o nosso povo, tranquilizar aí a nossa população, claro que eu não falo pelos outros vereadores, assim, digamos que não tem que ter mais ônus, não tem que ter mais cobrança, não. Pelo menos, por agora, o tanto que a gente puder aí protelar nesse sentido, eu acho que será, digamos assim, eu acho que é o certo a se fazer, entendeu? Por que que eu resolvi falar isso na noite de hoje? Por que que eu estou reiterando isso? Para que fique bem claro, tá certo que vai ter lá, o pessoal vai cortar, talvez não, né? Talvez não vão cortar essa minha fala, não vão colocar nas redes sociais, porque não era o que eles queriam ouvir, né? Eles que já estava com os memes prontos, com as figurinhas, com as fotos da gente tudo recortada, né? Mas eu acho que dessa vez vocês não vão poder usar, não. Apesar que talvez vocês usem Oi? Pois não, Helena? Então, infelizmente eu acho que dessa vez nós estragamos os memes aí daquela turminha de sempre, né?
Presidente, eu acho que eram essas as minhas considerações na noite de hoje. Eu agradeço demais pela oportunidade, sempre agradeço demais pela oportunidade de usar essa tribuna. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. É só lembrar aí que o último meme aí foi um pré-candidato aí que vai jogar calcário nas estradas, né? Com a palavra a vereadora Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, as pessoas, amigos que se encontram aqui na plateia, todos que nos ouvem de casa. Vou iniciar a minha palavra não me defendendo, mas fazendo uma colocação. Os nobres me questionaram de não estar presente, não ir à obra da rodoviária para saber o que está acontecendo lá. Eu não preciso ir lá. Eu trabalho no hospital. Eu passo lá em frente todo dia. Ah, não. Não passo em frente porque lá não tem rua. Então, eu dou a volta, eu contorno e retorno ao hospital. Porque não dá para passar na frente. Não tem rua. 80% da obra, nobre Stefano mostrou para a gente que 80% de obra concluída ali não tem. A não ser que eles não saibam o que é uma obra. Eu acho que aqui todo mundo já construiu uma casa. Às vezes os nobres não, de berço de ouro, sei lá, nunca construíram. Eu construí. 80% de uma obra é acabamento. Está bonito mesmo, mármore, coisa linda tudo que foi mostrado lá. Agora, a gente não pode colocar a criação, a abertura de uma rua, que vai ter que se colocar lá adutoras, vai ter que colocar galeria como 20% de uma obra para se concluir? Então, gente, tudo bem, vamos elogiar. Quem está lá trabalhando, está bonito, está ficando bonito o trabalho. Agora não pode falar que já está feito. Ou que eu não fui lá, eu não preciso ir lá. Então tem que ter respeito também com as pessoas. E qual a preocupação com o término da rodoviária? Por que eu não posso questionar a reforma da rodoviária? A pessoa devia estar preocupada com a geração de emprego da empresa do pai, não preocupado com o que eu estou cobrando, porque meu dever como vereadora é cobrar a obra, que foi votada aqui em regime de urgência, que tinha que ser feita para ontem, para gerar empregos. Então, minha obrigação é cobrar, e eu estou cobrando, e vou continuar cobrando. A hora que tiver a rua, que eu conseguir passar lá na frente, que eu estiver indo para o meu serviço, 7 horas, 8 da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, que eu passar lá na frente, eu vou fazer questão de filmar. Hoje tem rua, estou passando na frente da rodoviária. Por enquanto, eu não consigo passar lá na frente, mas eu sei o que está acontecendo lá, porque eu faço o contorno lá todos os dias. Mudando de assunto, vamos para os assuntos do lixo. Mudou-se os discursos, né? Na última reunião que nós tivemos ali a portas fechadas, com a empresa que tinha intenção de montar o lixo, os discursos eram mais calorosos, tem que ser montado, né? Eu também concordo que tenha que ser montado futuramente nas grandes cidades, onde tem uma geração muito maior de lixo. A nossa cidade, desde que eu me entendo por gente, não vou falar quantos anos, porque é chato isso, mas desde que eu me entendo por gente, a nossa cidade trata o seu lixo. Nós sempre tivemos 2, 3 caminhões de lixos pela cidade. Nós temos uma cooperativa de reciclagem. Tem que trabalhar mais em cima disso, porque nós somos uma cidade pequena, nós não precisamos de uma empresa que venha de fora, por enquanto, tratar o nosso lixo. Dá mais apoio aos cooperados. Compra novos caminhões, pede para os deputados, em vez de pedir asfalto, pede um caminhão de lixo novo para tirar o lixo da rua. Tem que ter consciência que nós vivemos numa cidade pequena, numa população pobre. Não tem emprego na nossa cidade. Não se pode abrir mais fábrica, porque nós não temos o tratamento dos nossos esgotos. As nossas lagoas estão lá esquecidas. Essa Casa de Leis aprovou um empréstimo de 12 milhões para que se reformasse aquilo, e está lá. Nem geração de emprego nós temos. Nós vamos pagar taxa de lixo.
Concordo que um dia isso tem que ser feito. Não nesse momento, numa população de quase 29 mil habitantes, que desde que eu me entendo de gente, não sai de 29. É 29, 28 e pouco, 29, 28 e pouco. É assim. E aí, até hoje, essa população, os prefeitos que entraram, deu conta do nosso lixo. Por que agora não dá conta mais do nosso lixo? Tem que vir uma empresa, não sei do que eu não entendi muita coisa. A taxa é cobrada segundo taxas da Sabesp. E aí, nós vamos ter que ter Sabesp para ter essa taxa? Como vai ser cobrada isso? Não entendi. Questionei e não tive resposta. Não, vão dar-se um jeito de cobrar da forma que vocês pagam a água na sua cidade. Foi essa a resposta que eu tive. Mas todas as referências era a Sabesp. Mudando novamente de assunto, senhor Roberto de Sena, a van da hemodiálise nova quebrou, né? Porque nem precisava, os pacientes estão indo para Prudente, porque tem um projeto, faz um ano, na gaveta do senhor prefeito, que não pediu ajuda de quem sabe fazer, porque se tivesse pedido, o projeto já estava feito. Assim como quem sabe, pediu ajuda para as pessoas certas. E está tudo parado. Mas eu vou falar disso em outro momento, porque nós temos uma comissão formada dentro do nosso hospital que vai fazer uma resposta formal a esta Casa de Leis. Continuando, aí vão pegar a van das crianças autistas, né? Por que as crianças autistas não vão aqui no nosso município? Se nós temos o Nápoles lá na Baixada, não era para isso? Não tiraram da PAI para montar o Nápoles, para atender crianças autistas? Nós temos o Centrinho, que também deveria, Centrinho que funciona ali, para quem não sabe, funciona no prédio onde era antigamente a Croorto. É um centrinho, lá também deveria se atender autistas. E aí as mães têm que se deslocar daqui para Presidente Prudente. E já aproveitando a deixa, eu quero falar da indicação do nobre vereador Alexandre, indicação de 030, sobre as mães funcionárias públicas que precisam estar com seus filhos, uma indicação muito bonita, muito empática, que mostra que a gente se preocupa com essas mães que têm os seus filhos, que não podem ficar nem por muito tempo no hospital, porque o grau, às vezes, é tão alto do autismo que eles não aguentam o barulho dos outros pacientes. Aí eles têm que se manter em creches e escolas por período integral. Bravos, chegam em casas mais bravos ainda. Essas mães precisam de ajuda. E a indicação do nobre colega tem que ser lida novamente, tem que ser pensada, porque pode virar um projeto muito bonito. Senhor presidente, eu posso ceder a palavra ao nobre colega? O tempo é seu, nobre vereadora. Excelentíssimo senhor presidente, rapidinho. Então, gostaria de chamar a atenção essa indicação que nós apresentamos. Ela apresenta um projeto de lei que reduz a jornada de trabalho do servidor público municipal, do qual seja dependente pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista e com deficiência. Como é que funciona hoje? Para o servidor público municipal conquistar esse direito, ele precisa entrar na justiça, e aí a justiça conceder por meio de uma sentença. Isso já tem regulamentação em lei federal, já tem regulamentação em lei estadual. Se isso for regulamentado pelo prefeito municipal, isso vai economizar dinheiro do munícipe, que vai deixar de gastar com advogado, e também vai tornar mais eficiente o setor jurídico, que vai deixar de cuidar dessas demandas. Nós apresentamos a indicação muito bem fundamentada, fizemos uma pesquisa em vários municípios da região que isso já foi regulamentado. Então a gente pede ao setor jurídico da prefeitura, pede ao prefeito municipal e aos vereadores que estão engajados com a causa autista, que realmente estão engajados com o interesse do servidor público municipal, que, por favor, subscrevam a indicação, para que o prefeito, que tem a competência originária, possa enviar esse projeto de lei. Porque se fosse competência originária do vereador, a gente teria solto esse projeto de lei aqui. Vereadora, muito obrigado. Presidente, obrigado. Lembrando que pode ser um projeto começando pelas funcionárias públicas e depois, né, se dando ideia para mais funcionários. Quero só fazer uma última colocaçãozinha aqui. Me parece que as mulheres que vieram
fazer uma investigação na prefeitura, foram maltratadas, eu quero só dizer a elas que eu sinto na pele o que vocês sentiram. Que aí quando veio o homem, todo mundo baixa a bola, né? É difícil ser mulher inteligente num mundo machista. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Joel Moreira. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Tarzan. Tribunal de Contas. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento toda a mesa diretora, aos nobres vereadores, funcionários dessa casa, você que nos acompanha nessa noite aqui no plenário conosco e você que nos acompanha pelas redes sociais, muito boa noite. Eu queria também começar a minha fala aqui nesse assunto tão enfático, tão polêmico, sobre o projeto, o PL sobre o lixo, né, a taxação do lixo. Né, houve aí um clamor muito grande dos munícipes, muitas ligações, muita gente questionando, perguntando, aqueles que realmente também não conseguem ver a sessão, que ficam na dependência dos 11 vereadores dessa casa para que se aprove ou não, aquelas pessoas que realmente poderiam estar aqui e não estão. Eu digo sempre que a Casa de Leis é necessário que os munícipes, assim como nessa noite, estejam aqui para prestigiar, para dar aí o seu voto, né? O 12º voto, né? Que isso é muito importante. Mas a taxação de lixo, ela é muito polêmica num tempo tão difícil. O cara tem que ser muito corajoso, colocar uma taxação de lixo, colocar uma tarifa de lixo no ano político, né? E depois bater palma na casa do munícipe e pedir voto. Eu falo que o cara é brabo mesmo, o bicho é corajoso. Nós tivemos uma reunião aqui muito importante com os técnicos da Caixa Econômica Federal e com o pessoal do consórcio, e eles deram uma palhinha para a gente do que seria isso. É um contrato com mais de 30 anos e vai ser medido por metro cúbico, né, de água. Hoje nós temos o mínimo aí para a gente pagar de água aí 10 mil metros cúbicos. E aí a taxa aí ela vai variar ali de 2,34 a 3,34. Você multiplicando isso aí vai dar a média de R$ 34,00 mensais. Há poucos dias nós fizemos um projeto de lei nessa casa, dividindo até em 100 vezes para o munícipe que está endividado com água, impostos, para que ele possa regularizar a sua situação e continuar a sua vida aí dentro da sociedade, dando uma qualidade de vida. Aí vem mais agora uma taxação. Tem pessoas aí que não conseguem pagar a água, foram protestadas, dividiram, né, em várias vezes aí, mesmo sem poder, vão ter que pagar as suas águas. Agora mais uma taxa junto com a água. Se cortar a água, como é que vai fazer? Como é que vai? Já não está pagando a água que não consegue, 20, 30 reais, mais uma taxa de R$ 34,00 mensais. Conversei com a presidente da Câmara de Baços e teve uma votação e ficou 5-5, onde ela desempatou, onde lá em Baços a taxa variava de R$ 45 a R$ 95 reais. Você já pensou isso 30 anos? Você taxado? E vai ter ali pelo CISORP, que vai ser o órgão regulamentador que vai regulamentar isso. E qual seria a taxa que ia regulamentar isso? Sendo que a inflação está um absurdo. A gente não consegue administrar o nosso lar financeiramente. 30 anos, você acha que vai ficar R$ 35,00 por 30 anos? Todo ano vai subir isso. E hoje nós temos isso dentro da lei orçamentária, a coleta de lixo. Nós temos caminhões, nós temos coletores. E a Helena foi perfeita aqui na sua palavra, onde a nossa cidade não se desenvolve há muito tempo. Não se desenvolve porque nós tínhamos que, hoje, nós seríamos um exemplo para ter uma lagoa de tratamento. São mais de 300 construções que não terminam, que não pode começar um loteamento. Não pode vir uma empresa para desenvolver a nossa cidade, porque nós temos uma lagoa de tratamento. Nós vivemos essa dificuldade e fala assim, olha, eles batem. Não, não é que batem, é a verdade. Não vai ter memes. Porque quando você está do lado do povo, não vai ter memes. Quando você está contrário, aí tem mesmo. Porque o povo está por aqui, ó, garganta, faca na garganta. Quando é uma perseguição, quando não é alguma coisa tem para o cidadão. E o cidadão já não aguenta mais.
É por isso que o seu voto é importante, é por isso que a sua presença aqui é importante, para que a gente possa dar uma qualidade melhor de vida, né, para a nossa cidade. Essa taxação do lixo aí seria um tiro no pé no último ano, né? E deve ser um tiro no pé mesmo, porque nós temos levado tiro no peito, nas costas de todos os lados. É taxa de esgoto, é taxa de luz, é taxa de asfalto, e a gente não aguenta mais. Aí você tem o poder para decidir o futuro, né? Uma taxa de lixo, né? Eu sei que o lixo realmente é um caso delicado. Nós só temos aqui Quatá, Regente, e se eu não me engano Oswaldo Cruz, onde tem as empresas que fazem essa coleta de lixo. Mas o lixo realmente é um problema porque ele é educacional também, é cultural. A pessoa não consegue separar uma sacolinha de reciclagem e a sacolinha de lixo que deterioriza. Nós temos essa dificuldade com o cidadão que ainda joga o lixo no quintal do vizinho, que ainda não consegue tirar a água de uma tampinha de garrafa, onde a dengue aí está destruindo tudo. É a comodidade. O munícipe, ele tem uma séria e grande parcela de culpa em tudo que está acontecendo. Mas, na verdade, os dirigentes é o que vai dar uma qualidade de vida para ele. Nós temos a nossa culpa em algumas coisas. Eu nunca vi uma criança, disse na última sessão, pegar duas crianças, pegar um sofá, uma geladeira e jogar num terreno baldio. Precisa de uma nova educação. É preciso você educar os seus filhos para que eles não possam jogar o papel de lixo na rua, não passar no sinal vermelho, essas coisas simples que se aprende em casa e na escola. Aí sim nós podemos cobrar dos dirigentes, dos vereadores dessa casa, do prefeito, para que uma taxa como essa, absurda, não venha a ser aprovada. Não venha a ser aprovada, porque as pessoas já não aguentam mais taxação, tarifa. E nós precisamos de um novo norte para a nossa vida. É um tempo de mudança, é um tempo de renovação, e é um tempo de você também mudar os seus princípios, seus conceitos. Né? Tarifa de lixo seria o fim do mundo para nós, mais uma taxa como essa. Mais R$40 no seu bolso. Né? Então, esse aqui é um assunto tão polêmico, eu acredito que, né, foi tirado realmente de pauta dessa noite para que seja estudado delicadamente, para que seja ouvido outras pessoas, e realmente as pessoas estejam aqui, para realmente ver como que vai ser essa votação, quem que vai aprovar, quem que não vai aprovar, o que que é bom, o que que não é bom. Né? Nobre vereador Xandão, vai, não, nenhuma parte? Então eu queria falar sobre isso, né, e também, como o Sena disse aí, sobre a ambulância, né, que eu fiquei sabendo que quebrou mais uma ambulância, aí a gente vai vendo, sem ambulância, um buraco em cima do outro, né, sem lagoa de tratamento, é uma bucha em cima da outra, e o munícipe está aí, né, levando nas costas, levando no peito, e é um tempo de mudança. Você vai fazer o que é sempre melhor para a sua vida. Eu desejo para você uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e não posso deixar de falar que ainda não cai uma folha sem permissão de Deus, e as folhas estão caindo. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador José Vitor de Araújo Biagem. Vitinho. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa da qual cumprimento os membros da mesa diretora, nobres colegas que compõem esse corpo legislativo, os nossos munícipes presentes aqui hoje na nossa galeria e aqueles que nos acompanham das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Abro aqui a minha palavra livre, tratando a respeito da lagoa de tratamento e da necessidade da construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. Vejam bem, no decorrer da última semana, em contato com a assessoria do deputado Mauro Bragato, mais uma vez em busca de recursos para o nosso município, fui informado de que o governo do estado teria anunciado 1.212 moradias da CDHU, que foram distribuídos na nossa região, e Rancharia, claro, não foi contemplada por conta da ausência, da inércia do Poder Executivo, da inércia do prefeito Marcos na construção dessa lagoa de tratamento. Vejam bem, o município de Arco-Íris recebeu 30 moradias, CDHU. O município de Pedrinhas Paulista, do diretor aqui da casa, do Carlos, estava até conversando com ele, 50 moradias. Rinópolis, 30.
Tupã, 80 moradias. Adamantina, 120. Lucélia, 50. Nantes, 16. Presidente Epitácio, 50. Pirapozinho, 50. Presidente Prudente, 150. Regente Feijó, 50. Santa Anastácio, 70. E tem outras, e por aí vai. Eu peguei aqui aqueles municípios que são mais próximos de nós. E Rancharia poderia estar nessa lista. Poderia estar nessa lista. Não fosse a falta de governo, a falta de gestão que vem sendo praticada pelo prefeito Marcos. Munícipe ranchariense. Em 2021, quando o Marcos assumiu a prefeitura, havia em caixa um crédito aprovado na Caixa Econômica Federal de 8 milhões de reais com a taxa de juros de 0,5%. Ele esperou 2 anos até perder o crédito, porque quem havia conseguido esse crédito tinha sido o ex-prefeito Ieia. Não fosse a inércia dele, não fosse a vaidade do prefeito, não fosse o egoísmo dele, não fosse a falta de vontade de trabalhar, porque quem é bom faz melhor, nós estaríamos hoje sendo contemplada, com certeza, com algumas casas populares, com algumas casas da CDHU a serem distribuídas para os nossos munícipes. Mas, infelizmente, Rancharia perde mais uma vez e a culpa é do atual gestor. Vamos falar também um pouco a respeito da taxa do lixo, né? Eu fiquei muito feliz, particularmente, fiquei muito feliz com essa notícia de que alguns vereadores, ou pelo menos um já é o suficiente da base, vai ser contra a implantação dessa taxa para o nosso munícipe, porque é algo que nós estamos trabalhando desde a leitura desse projeto de lei. Não acho justo também, sempre venho me posicionando, não acho justo onerar o nosso munícipe com mais essa taxação. O marco legal do saneamento, que ele vem através da Lei 14.026 de 2020, ele é de fato necessário, e a gente não pode se eximir da responsabilidade com o desenvolvimento sustentável de rancharia, isso é um ponto. Agora, vamos ser realistas, e vamos entender o que é essa lei federal e o que o marco do saneamento traz. Primeiro ponto que é importante a gente estar destacando, o marco do saneamento, ele não obriga, tá, que seja imposta, no caso do município de Rancharia, não há obrigação de cobrança de taxa ao munícipe. Então, esse discurso de que o prefeito foi obrigado a propor a cobrança dessa taxa, isso é uma falácia, isso não é verdade. O marco legal não impõe isso. Outra mentira que vem sendo propagada, que é a necessidade de contratação de uma empresa terceirizada para fazer a coleta do lixo. Outra mentira. Rancharia está fazendo a coleta do lixo. Nós tivemos uma reunião na semana passada e os representantes, funcionários públicos que estiveram aqui foram muito claros. Hoje, o município de Rancharia passa em todos os bairros. A gente pode até conversar e tratar a respeito de se essa coleta está sendo efetiva ou não. Mas hoje a Rancharia está passando em todos os bairros. Tá certo? Então, não tem essa obrigação. Isso é uma mentira que está sendo contada. Na reunião que nós tivemos, há 2 semanas atrás, salvo engano, também nos foi informado de que a maneira que seria realizada a cobrança dessa taxa seria através do consumo da água. Então, dependendo da quantidade de consumo em metros cúbicos que uma família possui, essa taxa, o valor da taxa do lixo ia ser calculado. Mas nos foi passado que, em média, terão taxas mais baratas e outras mais caras, mas a média seria de R$ 32. Agora, num levantamento superficial que nós fizemos, nós pudemos observar que Rancharia tem 11 mil unidades consumidoras. 11 mil. Num ano, a gente ia estar pedindo para o nosso munícipe arcar com um custo de R$ 4 milhões aproximadamente. Será que é justo? Será que é justo para o nosso munícipe arcar com um valor de R$ 4 milhões aproximadamente por ano
por um serviço que deveria estar sendo prestado pela prefeitura, como está. Aí, o vereador sobe na tribuna e fala que a gente está querendo crescer, porque é época de campanha eleitoral. Deveríamos nós, então, ficar quietos? Eu faço essa pergunta para o munícipe. A gente devia ficar quieto, esperar que o valor de 4 milhões fosse pagos pelo contribuinte? Era isso que deveria ter sido feito? Não. Durante os 4 anos dessa gestão, apoiei aquilo que achava correto e briguei e falei sobre aquilo que não concordava. E esse é um dos pontos que desde o início eu não concordei e desde o início eu me posicionei de forma contrária. E ainda que o município de Rancharia tenha que fazer, tenha que se adequar em algum momento, eu não acho justo hoje aplicar essa cobrança no bolso do nosso cidadão. Porque hoje a atual gestão não entrega nada. O atual prefeito não entrega nada. Nós temos asfalto em boas condições? Nós não temos. Mas Rancharia recebeu 14 milhões de reais para investir em asfalto. E olha a situação do nosso asfalto hoje. Questão da saúde. Será que o município está entregando saúde? Nós temos visto um déficit na dispensação de medicamentos de atenção básica no posto. Temos visto. Nós temos visto também a questão da hemodiálise. A van quebrou agora, e há quanto tempo nós não estamos batendo que o prefeito deveria já ter resolvido a questão da hemodiálise? Nós temos a questão do auxílio transporte ao estudante universitário, que esse ano, pela primeira vez na história, teve reduzido o repasse. Então, assim, o prefeito está exigindo muito do nosso munícipe, está pedindo demais do nosso munícipe. Mas o que ele está entregando? Ele não entrega nada. Não entrega nada. E que bom que não vai ser aprovada essa taxa do lixo. Que bom. Que bom. Ele deveria ter tido a cara de pau, a vergonha na cara de nem ter mandado esse projeto para cá. E agora é o seguinte, ninguém tira da minha cabeça, ninguém tira, que esse projeto de lei vai ser rejeitado por conta do barulho que nós fizemos aqui na tribuna e por conta do barulho que vocês, munícipes, fizeram aí na galeria, que vieram aqui semana após semana e mostraram que são contra a implantação dessa taxa. Ninguém tira da minha cabeça isso. Tinha alguns outros temas para tratar com vocês também, mas o meu tempo está acabando. Agradeço a todos pela atenção, tenham uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina Enzo dos Santos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos funcionários. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso plenário. E a todos que nos estão acompanhando através da rádio, através da internet. Olha, gente, esses dias eu fiz um comentário num grupo, que aqui tem muito ator mexicano. Que barbaridade. Eu estou enojada com a política ranchariense, de tanta mentira, de tanto exibicionismo. Eu quero perguntar aqui, porque eu estou aqui na Câmara, na reunião eu estou com a base, e até então, vários vereadores disseram, não votaremos esse projeto. Nós não vamos fazer isso com a população ranchariense. Aí vem aqui, meu Deus do céu, e fazem aquele teatro. Meu Deus do céu, olha, o SBT está perdendo vocês, a Globo, TV Record, está perdendo, porque vocês são atores de marca maior. Olha, gente, essa história do lixo, estão fazendo simplesmente politicagem, que infelizmente é o que sabem fazer, tá? Nenhum vereador aqui, em momento algum, disse, eu voto esse projeto, tá? Então, a base do prefeito, como dizem, em momento nenhum falou que votaria esse projeto.
Então eu tenho palavra e eu sei o que estou dizendo, porque várias pessoas perguntaram dentro do meu estabelecimento comercial e eu falei, jamais vamos votar esse projeto. Então, vou falar uma coisa para vocês. Pelo amor de Deus, hein? Vocês estão precisando ir para a Globo, para o SBT. E tem mais, olha, anjos aqui, nossa senhora, esse ano, barbaridade. Se você olhar, está todo mundo com uma auréola. Gente boa, tudo bom, viu, gente? Não muda a Câmara, não troca ninguém, porque está maravilhosa. Eu nunca vi, eu estou na minha segunda legislatura. A gestão passada a gente cobrava o prefeito, sim, mas com educação. Seu prefeito, olha, está acontecendo isso, vamos resolver isso. Não é nessa politicagem suja, nojenta, porque a política de rancharia está muito nojenta. É isso. Hoje eu quero falar aqui. A Márcia Enz, presidente da casa até então, em 7 de novembro de 2022, fez um requerimento. Requer a mesa diretora observar as formalidades regimentais e, após referenciado pelo douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as informações e envie a documentação na forma que segue. Seja enviado ao legislativo local informações sobre vencimentos, horas extras, bancos de horas, inclusive o fechamento de pontos dos servidores da Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. Me bloquearam. Ué, votaram contra. Uma informação tão boa. Votaram contra. E para votar contra teve que ter 6 vereadores. Então, não é a base que não presta. Quando o neguinho bota o pezinho e fala, hoje a coisa vai pegar, é assim. Hoje a coisa vai pegar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, não se iludam não, tá? Ninguém aqui é anjo, ninguém tem auréola na cabecinha, entendeu? Aliás, vou falar uma coisa para vocês, nessa Câmara tá pairando uma nuvem negra. Uma nuvem negra. Pedir para Deus nos abençoar, porque é isso. População ranchariense, olha, vou ser sincera, tem hora que dá vergonha. Vergonha do que está acontecendo. E é isso que eu digo, vergonha do que está acontecendo. Então, fica aqui mais uma vez, eu quero falar para vocês que nunca ninguém deixou de cobrar o prefeito anterior. A gente cobrava com muita educação, entendeu? Cobrava direitinho. Quanto aos universitários que dizem aí que vereadores votaram contra, nunca na gestão passada, um universitário procurava um vereador, outro vereador. Se vinha aqui, ó, dentro dessa sala de reunião, e se falava com 11 vereadores, entendeu? Era a guarda, era todo mundo que precisava, tinha uma coisa que se chamava respeito. Vereadores não queriam ficar pisando na cabeça um no outro, não, tá? E é isso que está acontecendo, tá? Então, eu falo para vocês, não tem ninguém aqui contra a população, ninguém aqui contra o lado A ou o lado B, mas eu vou falar uma coisa para vocês, está enojante. A política está cada dia mais enojante, isso me entristece, porque a função do vereador é vir aqui mostrar trabalho, não é ficar fazendo palhaçada, dando um de santo, um de maravilhoso, e pregando uma coisa, mentiras, mentira atrás de mentira. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Não havendo mais vereadores... Aí, ó, gente, só não discute com quem está falando. Viu? Não havendo mais vereadores para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e o Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 017 de 2024, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi e outros. Ao senhor secretário para a leitura.
Requerimento número 017 de 2024. Considerando o dever e atribuição do vereador exercer fiscalização de atendimento ao interesse público, considerando o recebimento dos ofícios protocolados nessa Casa de Leis sob 222/2024, 227/2024, requer à mesa diretora observar as formalidades regimentais e, após referendado pelo douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as informações e envie o documento na forma que segue. 1. Que seja enviado ao legislativo local portaria de nomeação dos servidores que atuam como chefes de vetores na cidade de Rancharia, em especial o senhor João Carlos Lopes e Angélica Santana, especificando cargos e atribuições do mesmo, bem como o trabalho que vem sendo realizado por estes que exercem cargos de chefia. 2. Seja encaminhado ainda ao legislativo local a documentação relativa ao horário de funcionamento do setor de combate a vetores, bem como horários dos trabalhos que são realizados após expediente e aos finais de semana, que geram hora extra e prejuízo ao erário, e as justificativas das necessidades deste trabalho, realizado fora do horário de expediente. Pelo atendimento, antecipo nossos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 26 de abril de 2024. Vereador José Vitor de Araújo Biagi, José Roberto de Sena, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Maria Helena Briano e Alderi Cláudio Vieira. Em discussão. Com a palavra, vereador José Vitor de Araújo Biagi. Ô, Gabi, depois você vê para mim 2021, 2022. Mais uma vez, boa noite a todos. O presente requerimento materializa, na verdade, um ofício que chegou até a Câmara dos Vereadores, de funcionários da Prefeitura. Eles nos alertaram para alguns fatos e eventos que estariam acontecendo dentro de um setor público, de uma repartição pública, e dentre os objetos de análise está a questão de horas extras. Então, é um requerimento de informação para que a gente entenda de fato o que está acontecendo, mas é um requerimento que tem uma particular relevância, tem uma particular importância, porque ele foi encaminhado aqui, ele foi materializado, através de um ofício. Então, funcionários públicos assinaram um ofício e encaminharam para essa Casa de Leis, falaram, tenham atenção com essas questões aqui, porque não está normal. Aparentemente não está normal. E a gente, enquanto políticos, enquanto vereadores, enquanto membros do Legislativo, nossa função é fiscalizar, é entender o que está acontecendo. Então, se chegou a esse ponto de funcionários assinarem um ofício, colocarem sua cara a tapa, é porque estão de fato preocupados com aquilo que está acontecendo dentro da repartição pública. Então, fica aqui o pedido para que esse requerimento seja aprovado e a gente espera solucionar essa questão o quanto antes. Muito obrigado a todos. Em discussão? Ninguém quer mais fazer uso da tribuna? Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie nos termos requeridos. Não havendo mais material destinado do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. Exatamente às 21h55, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Eu quero ler alguma coisa onde não tem. Eu quero ler alguma coisa onde